Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Então, estávamos falando um pouquinho, quer dizer, paramos nesse slide, né? Vimos aqui ácidos polipróticos, né? E o próximo item para a gente conversar é a respeito da padronização de soluções. Muito bem, vamos tecer algumas considerações então a respeito de soluções padrões, né? Solução padrão. Então aqui na nossa titulaçãozinha, né? Olha só que bonitinha a animação do tio, né? Ó, eu tô ficando moderno, hein? Ó, a titulaçãozinha, montando a sigmoide. Muito bem. Aqui é o meu analito de interesse, né? Eu tenho a minha amostra com o meu analito de interesse. E aqui vai uma solução padrão, né? Essa solução padrão, ela precisa ter algumas características, né? Ela precisa ser primeiramente confiável, né? Eu tenho que acreditar na concentração que supostamente está descrita aqui. Então, se eu falar assim, olha, eu tenho soda cáustica, né? Hidróxido de sódio 0,1 molar. Essa concentração conhecida, ela é fundamental para o cálculo do CV igual a CV. Concentração vezes volume da base igual a concentração vezes volume do ácido, né? E ela é a minha referência, né? Portanto, quando eu preparei essa minha solução padrão no laboratório, é extremamente importante que essa solução esteja na concentração correta, né? Porque a partir dela e da reação dela com o meu analito de interesse que eu vou determinar a minha concentração de analito, né? Então, uma solução padrão cuja concentração é conhecida com exatidão, o ideal que nós tenhamos é o seguinte, né? Deve ser suficientemente estável, de modo a ser necessário apenas determinar sua concentração uma única vez, reage rapidamente com o analito, de modo a minimizar o tempo requerido entre as adições de reagente, e reage completamente com o analito de modo a ter um ponto final satisfatório, né? É isso que a gente precisa ter como característica de uma solução padrão. Tá. Acontece, gente, que normalmente a solução que a gente põe lá na buretinha, que a gente chama de padrão, né, para reagir com o nosso analito, normalmente esse padrão é o que a gente chama de padrão secundário. O que é um padrão secundário? É um composto que permite preparar uma solução titulante, né? Ou seja, que vai lá na buretinha, porém a sua concentração é determinada através da comparação contra um padrão primário, né? Comparação, ou seja, padronização contra um padrão primário. Então, um exemplo de padrão secundário é o hidróxido de sódio, é o HCl, né? Então, normalmente quem vai na bureta é o nosso padrão secundário. Professor, não estou entendendo o que você está falando. É o seguinte, para quem já foi para o laboratório preparar uma solução padrão, por exemplo, de hidróxido de sódio, deve ter percebido que o hidróxido de sódio ele é uma substância extremamente higroscópica. Então, quando você está lá, para eu preparar, por exemplo, uma solução padrão 0,1 molar de hidróxido de sódio, vamos supor que eu queira preparar 1 litro, né? Fazendo as continhas, para eu preparar uma solução 1 molar, eu teria que pesar 40 gramas. Né? Mas para preparar uma solução 0,1 molar, 1 litro de uma solução 0,1 molar, eu teria que pesar 4 gramas de hidróxido de sódio, né? Então, para quem já foi para o laboratório pesar o hidróxido de sódio, deve ter reparado que é uma substância extremamente higroscópica, portanto, absorve água com muita facilidade do ambiente. Então, a umidade do ar vai para a substância que está sendo pesada ali. Então, isso traz de uma forma que eu não consigo controlar, traz um erro para a minha pesagem, né? Então, toda vez que eu estou pesando hidróxido de sódio lá na balança, na verdade,
eu estou pesando hidróxido de sódio juntamente com um pouquinho de água. Isso me traz um erro para análise, né? Então, toda substância padrão de hidróxido de sódio que tem lá a concentração 0,1 molar, na verdade ela nunca tem 0,1 molar, né? Porque eu estou pesando hidróxido de sódio juntamente com água. Outra coisa também é o seguinte, eu nunca consigo pesar exatamente 4,0000 gramas de hidróxido de sódio, né? Sempre tem ali umas casinhas depois, né, que eu não consigo controlar direito, né? É 4,04, não sei o que. Então, e fora o problema da água, né, que vem junto. Então, qual que é a grande questão, gente? Como eu tenho um erro na minha pesagem, né, e eu estou pesando água junto, eu preciso padronizar essa substância, botar ela para reagir com um padrão primário, só que esse padrão primário ele tem que ter características mais estáveis. Ele não pode ser, por exemplo, higroscópico, igual o hidróxido de sódio. Senão ele teria o mesmo problema. Eu estaria comparando ele com uma substância que tem o mesmo problema, né? E aí o curioso, gente, é que os dois principais padrões que a gente usa na bureta, eles possuem problemas semelhantes, né? O HCl, que a gente utiliza muito também, na hora que eu estou preparando o HCl, por exemplo, 0,1 molar, ele é uma substância extremamente volátil. Então, eu também perco ali o HCl por evaporação. Então, também eu nunca consigo preparar um padrão de HCl 0,1 molar cravado, certo? Então, o mesmo problema que eu tenho para soda, eu tenho para o HCl, tá? De você não ter aquela confiança exata, e a gente precisa de exatidão aqui, tá? Muito bem. Então, vamos falar agora um pouquinho de padrão primário. O que é um padrão primário? É um composto com pureza suficiente para permitir a preparação de uma solução padrão mediante a pesagem direta da quantidade da substância, seguida pela diluição até um volume definido de solução, né? Então, um exemplo, o padrão primário, então, ele acaba sendo a minha referência, né? Um exemplo de padrão primário é o bifitalato de potássio, tá? Quais são os requisitos que um padrão primário deve ter, né? Primeira coisa, alta pureza, né? Então é um sal com uma substância com alta pureza, estabilidade ao ar, deve ser um composto extremamente estável, né? E portanto não higroscópico, ausência de água de hidratação. A água de hidratação, né? É penta-hidratado, o sal é hexa-hidratado. O problema é que essa hidratação às vezes pode dar uma variada, né? Composição não deve variar com umidade, né? Disponível e custo acessível, não pode ser uma coisa absurda e cara. Solubilidade no meio da titulação e alta massa molar, tá? Essas são algumas das características necessárias ou requisitadas a um padrão primário, tá? O bifitalato de potássio é um dos padrões primários que a gente usa para determinar se realmente o meu padrão secundário que eu vou utilizar na determinação do meu analito é realmente um padrão com a concentração determinada no rótulo, quando eu preparei a solução, tá? Continuando aqui então a brincadeira, em uma titulação de padronização, a concentração de uma solução é padronizada através da titulação contra um padrão primário. A padronização da solução de NaOH com bifitalato de potássio é um dos exemplos que a gente pode utilizar, tá? A gente pode padronizar NaOH com bifitalato de potássio. Agora, vamos ver como é que isso se dá? Vamos pegar um exemplo de um exercício, né, de padronização. Claro que aqui o exercício ele traz algumas simplificações. Isso aqui não é um roteiro de padronização, mas já dá para a gente ter uma ideia de como é que funciona a brincadeira, né? Então tá lá uma quantidade de 2,06
4 gramas de biftalato, então perceba que ele usou várias casas depois da vírgula, é importante colocar todas elas. De biftalato de potássio, 204,22 gramas por mol, foi dissolvido em água quente para retirada do CO2. O problema do CO2, então perceba que são vários detalhes. O CO2 ele traz acidez para a água, né? E como a gente está trabalhando com solução padrão, né? Tudo isso, uma pequena acidez altera a concentração das coisas, tá? Eu estou trabalhando com neutralização, então se eu tenho acidez lá, lascou tudo. E avolumado para 100 ml de solução. Parte dessa solução, ou seja, 50 ml, em presença de fenolftaleína, foi titulada com NaOH, né? Supostamente 0,1 molar. Então perceba, eu preparei uma solução padrão de hidróxido de sódio no laboratório. Eu preparei, né, eu pesei a massa de hidróxido de sódio de modo a preparar uma solução 0,1 molar. Mas eu quero confirmar se realmente a concentração que está lá é 0,1 molar. É uma concentração supostamente 0,1 molar, né? Então eu preciso, como eu tenho esses meus problemas de pesagem desse meu padrão secundário, eu preciso titular ele com um padrão primário, que tem uma, né, estabilidade muito maior, de concentração conhecida, de modo a estabelecer a concentração real do meu padrão secundário, para aí sim poder usar esse meu padrão secundário na determinação de um analito qualquer. Essa é a ideia de padronização. Verificar a suposta concentração do meu padrão que eu vou usar nas minhas titulações. É isso que eu quero fazer. Tudo bem? E o volume gasto foi de 55,1 ml. Qual é a concentração real do hidróxido de sódio? Tá? Claro, a gente não precisa ficar aqui viajando tanto na maionese para perceber que como eu tomei todos os cuidados na preparação de modo a atingir essa concentração, normalmente a concentração real não fica muito longe daquela que eu busquei atingir, mas é muito importante que eu tente, né, calcular a concentração real, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Acho que vale a pena perceber aqui também o seguinte, ou ressaltar que nessa reação de neutralização do biftalato com o hidróxido de sódio, já foi feito todo um estudo de curva, né, da sigmoide. A sigmoide está aqui também, de modo a entender aonde está o ponto de equivalência, né, aonde vai ter o ponto de viragem, qual pH que isso acontece e qual que é o indicador adequado para essa reação de neutralização. Esse estudo já foi todo desenvolvido e chegou-se à conclusão que o indicador adequado é a fenolftaleína, tá? Então, aqui esse dado não é um dado aleatório. É fenolftaleína porque é? Eu escolho qualquer um. Não, você não escolhe qualquer um. Foi feito um estudo para saber aonde tem a zona de viragem e tudo mais, tá? Muito bem. Então, vem contigo que você passa de ano. Aqui eu acho que é muito importante a gente ressaltar. Vamos resolver o exercício, né? Vamos para a folhinha aqui. O tio vai comentando as coisas que são importantes de entender. Vamos lá. Então, exercício de padronização. Vamos lá. Olha lá. Então eu tenho uma solução 0,1 molar. Aqui, ó, a solução está aqui no balãozinho. Solução 0,1 molar de NaOH. Não é isso? Olha lá. De NaOH. A pergunta que não quer calar é: essa concentração está correta? Essa concentração molar está correta? É ela mesmo? É muito importante saber se está correto ou não, porque eu vou usar essa solução como padrão,
para determinar a concentração de ácidos em várias titulações. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou titular, né, fazer uma titulação dessa substância que é o meu padrão primário contra um padrão, quer dizer, padrão secundário, né, contra um padrão primário extremamente estável, de modo a calcular essa concentração real, né? Então, quem que é o meu padrão primário? Biftalato, substância com aquelas características todas que a gente viu, tá? Que precisa ter um padrão primário. Então, vamos desenhar a moléculazinha aqui do meu padrão primário. Olha lá, o biftalato, ele é assim, ó. Olha lá, ó, o tio vai colocar a corzinha para você entender a reação, hein? Olha lá. Olha que lindo, ai que lindo, pro. Olha lá. Olha lá. Ih, caguei aqui. Mas tá bom. Ó, vamos colocar aqui assim, meio de ladinho, para você entender. Essa daqui é a estrutura do biftalato, tá? Ele vai reagir com NaOH, certo? A hidroxila vai reagir com esse hidrogênio ionizável, né? Esse hidrogênio então esse hidrogênio ele é capaz de protonar aqui, né? Protonar essa hidroxila. Então, formando o que você conhece como H2O, HOH. Certo? O que você conhece como H2O. E o Na, ele vai ficar em solução, né? Mas vamos botar ele aqui só para desenhar a estrutura. Eu vou ter esse ânion em solução, negativo, né? Aqui esse K está em solução, positivo, né? Aqui tem um negativinho aqui, beleza? Mas vamos colocar o Na aqui, só para... Pronto, desenhamos a estruturinha que gerou, certo? Muito bem. Então, acho que é interessante chamar a atenção que, para a versatilidade, né, das reações ácido-base. Até agora, você só viu exemplos do tio de titulações de ácidos e bases clássicos, normalmente minerais. Teve o ácido acético também, que é orgânico, mas ácidos clássicos, ácidos diarrênios. Então, dá a impressão, quando a gente começa a ver a matéria e os exemplos e toda a parte teórica, dá a impressão que titulação de neutralização, né, a volumetria de neutralização, é uma coisa extremamente restrita para fazer análise de pouquíssimas coisas, né? E a partir de agora, dessa aula de agora, vocês vão ver que não, que é uma técnica extremamente versátil e capaz de fazer uma análise de uma série de compostos, né? Por que uma série de compostos? Porque, teoricamente, qualquer substância que tenha a possibilidade de aceitar ou receber prótons pode ser titulado, né? O biftalato de potássio, quando a gente olha para a estrutura dele, ele é um sal, né? Ele é um sal que tem um hidrogênio capaz de protonar a base. Então, ele pode ser utilizado para a reação, né? Eu posso sim utilizar a titulação, por exemplo, para saber se um biftalato contaminado, o grau de pureza dele. Eu posso fazer essa análise, né? Só que aqui eu estou invertendo os papéis, né? Esse aqui é o meu padrão primário, peguei lá de um pote PA, né? Então o grau de pureza é altíssimo, eu quero saber a concentração desse camarada aqui, né? Mas é só para você entender a versatilidade. A partir de agora você vai começar a entender a versatilidade da técnica de volumetria de neutralização, certo? Ó, eu tenho um salzinho aqui sendo titulado com NaOH. Por que eu coloquei a equação? A equação é sempre importante, porque se você reparar bem, ó, como eu tenho aqui só um prótonzinho que vai protonar a minha base, a relação é 1 para 1. Ah lá, é importante sempre ver se essa relação é 1 para 1.
um mol desse camarada vai reagir com o mol dessa camarada aqui. Portanto, o número de mols do meu camarada que tem um comportamento ácido vai ser igual ao número de mols da minha base, né, do meu composto que tem o comportamento básico. Se isso acontece, um reage com um, o número de mols aqui é igual a esse aqui, eu posso dizer que a concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base. Certo? Acontece que, se eu tenho essa fórmula é válida e essa fórmula também é válida, eu posso dizer que essa fórmula aqui também é válida, né? O número de mols de ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base. Ó, essa fórmula também é válida. Ou o contrário dela, né? O número de mols da base é igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido. Todas essas possibilidades são viáveis. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes é mais fácil fazer com essa fórmula do que essa resolução do exercício. Esse é o caso que a gente vai ver aqui agora, né? É mais útil usar essa. Ah, professor, dava para usar essa? Dava. Né? Depois, se você quiser fazer na sua casa assim, você pode fazer. O tio vai fazer desse jeito. Beleza? Então, vamos lá. Ok, eu acho que as considerações principais já foram feitas. Vamos tocar o exercício, então. Olha lá, o que ele fez, então? Ele pesou uma massa desse camarada aqui, ó. Por que é útil usar essa fórmula aqui, ó? Porque ele pesou uma massa, né? Qual que foi a massa de biftalato? A massa foi 2,0634 gramas de biftalato. Certo? Muito bem, eu consigo converter isso para número de mols. Por que número de mols? Para eu poder usar essa formulazinha aqui, ó, número de mols do biftalato, que é o ácido. Então, eu pego o mol dele, né? 204,22 gramas por mol. Portanto, eu tenho essa massa em 1 mol. 2,0634 gramas vai ter x mols. X é igual a 0,010104 mols de biftalato. Certo? Vamos abrir aqui e vamos continuar os cálculos lá em cima. Legal. Aí o que ele fala? Ele fala que pesou essa massa aqui, ó. Aí diluiu essa massa em 100 ml. Então ele colocou, eu converti essa massa para mols. Então ele diluiu 0,010104 mols. Ele diluiu em 100 ml. Dissolveu lá em 100 ml. Mexe. Aí ele pegou uma alíquota desses 100 ml, que foi uma alíquota de 50 ml. Pegou uma alíquota de 50 ml. Então, vocês concordam comigo? Se eu tinha essa quantidade de mols em 100 ml, em 50 ml eu vou ter a metade desse número de mols. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, com esse número de mols? Eu vou dividir ele por 2, para saber qual que é o número de mols de biftalato que eu tenho exato em 50 ml. Então, dividindo esse valor por 2, eu tenho 5,052 mols, vezes 10 elevado a menos 3 mols de biftalato. Ó, então eu tenho aqui, ó, olha o que está lá no meu Erlenmeyer. Ó, eu tenho um Erlenmeyer com uma massa de biftalato dissolvida em 50 ml de solução, né? Biftalato mais água, beleza? Eu sei exatamente o número de mols que tem aqui de biftalato. Qual que é o número de mols? 5,052 vezes 10 elevado a menos 3 mols, né? Ó, então eu posso usar
eu insiro esse número de mols aqui, ó, que é o meu ácido, o biftalato é o meu ácido. O volume gasto na titulação eu tenho, que é o volume da minha base, que é 55,1 ml, que eu tenho que converter para litros. Aí eu acho direto a concentração real da minha base. É isso que eu vou fazer, ó. Então vamos desenhar aqui embaixo. Olha lá. Vamos desenhar a buretinha aqui. Vem com o tio que você passa de ano. Olha lá. Então, olha. Olha lá. Eu tenho 50 ml de uma solução com 5,052 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Né? Não é mols por litro, é mols. Aí aqui, ó, eu tenho uma buretinha com a minha solução padrão preparada, que essa solução padrão é de hidróxido de sódio com concentração supostamente 0,1 mol por litro. Ó, supostamente. Eu fiz de tudo para chegar nessa concentração, mas eu não cheguei. Então agora eu quero calcular a concentração real. Eu vou gotejando aqui, coloquei fenolftaleína como indicador, vou gotejando. A fenolftaleína vai me indicar quando eu chego no ponto final da minha reação, né? E aí eu anoto esse volume e jogo na fórmula. Qual que é a fórmula mais fácil de trabalhar? Essa daqui, ó. Número de mols do meu ácido é igual à concentração da minha base vezes o volume da minha base. Vamos inserir os dados? O número de mols do meu ácido que está aqui, ó, eu tenho, que é 5,052 vezes 10 elevado a menos 3. A concentração da minha base é o que eu quero saber qual é. Eu já tenho ela, mas essa daqui é suposta, né? Eu tentei chegar nela, mas agora eu quero saber a concentração real. O volume da minha base gasto eu tenho, que é 55 ml. 0,055 2, 3, isso, litros. 55 ml em litros fica assim, né? Quando eu jogo esse camarada para lá, isolo, eu acho a minha concentração da base, né? Passo esse camarada para lá dividindo. Então a concentração da minha base fica igual a 0,092 mols por litro. Gente, esta então é a minha concentração real de soda cáustica do meu padrão secundário, né? Que é a minha sodinha que eu vou usar para colocar na bureta para titular as minhas amostras. Então o biftalato é um padrão primário que eu usei para comparar e determinar a minha concentração real. Foi isso que eu fiz. Ó, perceba que 0,092 está bem próximo de 0,1, mas não é 0,1. Então é esse o valor de concentração que eu consegui chegar na preparação da minha solução padrão. Então é esse o valor que eu vou utilizar nas minhas titulações para inserir lá no CVCV. Ok? Lembra que o tio falou para vocês lá no primeiro exercício, no vídeo lá da menina, que ela fala de um tal fator de correção? Falei para vocês, olha pessoal, fator de correção eu vou falar um pouquinho para vocês, só que mais lá na frente. Então, chegou a hora, né? Eu tenho só 1 minuto e pouco, porque já deu quase 29 minutos, mas vamos falar dele rapidamente. Bom, gente, eu não gosto de trabalhar com fator de correção. Eu acho um serviço absolutamente desnecessário, né? Mas eu vou mostrar aqui para você o que é o fator de correção. Eu não vou cobrar isso na prova, porque é um serviço, é correr atrás do próprio rabo, tá? Totalmente desnecessário. Mas tá bom. Então é assim, ó. O que é o fator de correção? O fator de correção é um número que, multiplicado pela suposta concentração, me dá a concentração real. Então, qual que é a minha suposta concentração? É 0,1 mol por litro. Foi nela que eu quis chegar, né? A minha concentração real é 0,092. Então, o que é o fator de correção?
fator de correção é um número que, multiplicado pela minha suposta concentração real, concentração é um número que, multiplicado pela minha suposta concentração, me dá a concentração real, né? Então, o fator de correção aqui, ó, é 0,92, né? Aí os caras escrevem isso aqui no rótulo. Olha como é que os caras colocam no rótulo da minha solução padrão. Colocam lá, concentração molar é 0,1 e fator de correção 0,92. Para quê? Para você multiplicar esse por esse para dar esse. Pô, por que já não coloca a concentração real no rótulo, né? 0,092. Não, coloca isso e isso aqui, ó, só para complicar, né? Então, eu não vou trabalhar com uma coisa que está complicando, tá? Por isso que eu estou falando que eu não gosto de trabalhar com fator de correção. Pronto, você sabe que tem que corrigir, pronto, já põe lá a concentração de 0,092 no rótulo da garrafa, do laboratório, e deixa lá, né? Não, o camarada coloca a suposta concentração, a concentração no qual ele quis chegar, aí coloca o fator de correção, que é o número que, multiplicado pela concentração que ele quis chegar, me dá a concentração real. Ora, sem comentários esse, né? Tem coisa que os caras fazem que é só para complicar a vida da gente, né? E isso dá uma trabalheira de explicar. Às vezes o aluno não entende o que é o raio do fator de correção. Então, ridículo, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco, ó, então acho que ficou claro o que é padronização, a importância dela. Tá dando 32 minutos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre tipos de titulação e vamos avançar com o conteúdo, ok? Beijo, beijo e até a próxima.